Olá a todos ao convite intencional. Convidamos todos a exercerem mudanças na vida. O meu nome é Eric, venho do East Coast. É um prazer ter-vos a todos neste evento. Temos pessoas de todo o mundo para este evento. Temos tradução simultânea, ao vivo, em alemão, francês, italiano, polaco, português e espanhol. Para acederem à tradução, caso pretendam seguir o evento noutra língua, poderão selecionar a língua da vossa preferência no botão que se encontra na barra inferior do vosso ecrã. Também poderão ver no chat como é que podem aceder às várias línguas. Nesta reunião global é uma parceria entre a Alpha e a Divine Renovation, a renovação divina. O Alpha é uma ferramenta para vocês e a vossa igreja ajudarem as pessoas a terem um encontro com Jesus. A Alpha já teve a experiência de milhões de pessoas em todo o mundo. Nós inspiramos as paróquias para que as pessoas tenham um relacionamento com Jesus. Portanto, é um prazer organizar este encontro em conjunto com todos. Eu vejo que temos participantes do mundo inteiro. Digam-nos no chat de onde nos estão a seguir, de que país são. E para nós é um prazer vocês poderem estar conosco. Estamos a convidar as pessoas a terem o encontro com o Senhor Jesus. Mas a verdade é que existe um convite que, por vezes nós esquecemos a importância de convidar alguém a ter um encontro com Jesus. Temos que convidar as pessoas para que venham conhecer Jesus. Estou muito feliz por estar a organizar esta conversa. Temos alguns convidados no dia de hoje. Temos o Padre Kim, que é o co-host desta reunião, podcast. Ele também tem um livro que se chama Cold Abide. São ministérios que realmente lidam com as frustrações e que foi muito abençoado nos últimos anos. Depois temos também o Bispo de Portugal, que é líder no Alfa e na Renovação Divina, vigário da Renovação. E também Kidibak vem também da mesma paróquia de Chicago, que é uma paróquia muito vibrante, que está a crescer muito. É de Chicago e é diretor da igreja e está a fazer um esforço enorme para a sua renovação, missão e envolvimento na renovação. É um prazer termos estes convidados no evento de hoje. Para começar este evento, vamos convidar o Senhor a estar conosco e vamos abrir as nossas mentes e corações. Juntem-se a mim na oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, agradecemos pela sua bondade em relação a nós, a vossa bondade especialmente dada através do vosso Filho Jesus. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus e por isso estamos muito gratos. Estamos certos que estás aqui conosco. Por favor, Jesus, derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Espírito Santo, abre as nossas mentes, os nossos corações, abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir as tuas palavras, o teu convite e também para que nós possamos convidar outras pessoas a terem um relacionamento contigo. Fazemos este pedido através de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou passar a palavra a Michael,
que é do Reino Unido e coordenador, que vai fazer, que vai liderar a nossa discussão. Muito obrigada a todos. É um prazer estar convosco esta noite. Para começarmos, eu tive o grande prazer de falar com Heather Kim recentemente, há algumas semanas. E quando eu falei com o Heather, eu queria saber o que é que ele sabia, o porquê do convite. Porquê que queríamos convidar pessoas para conhecerem tudo aquilo que nós fazemos na igreja? Essa era a minha principal pergunta, porque às vezes temos que compreender a razão desse convite. Às vezes perguntamos e não sabemos por que fazemos as coisas. Às vezes fazemos por fazer e acabamos por perder o nosso propósito e o nosso foco. E então a nossa iniciativa fica menos eficaz. Por que é que nós queremos fazer esse convite? Isso em primeiro lugar. Vamos ouvir o que é que ele tem para nos dizer. Muito bem, muito obrigada, Heather, pelo teu tempo. É um prazer. Em relação ao tema da nossa conversa, é o convite intencional. Por que que ele é tão importante? Mas, sobretudo, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, por que é que queremos convidar alguém a visitar a igreja? Se conhece bem as paróquias católicas no mundo ocidental não são os locais mais inspiradores para estar. Por que é que nós queremos convidar alguém para qualquer coisa que a gente queira fazer na igreja? Para dizeres a verdade, eu sempre lutei com isso. Eu e o meu marido sempre fizemos essa pergunta: por que é que estamos a fazer estes convites? Por que é que convidamos as pessoas? É só a paróquia, a comunidade, os programas que temos? Ou estamos a fazer a apresentação de algo que é verdadeiramente Jesus? Jesus estar presente, que Ele vem nos conhecer de uma forma íntima. Às vezes nós perdemos esse foco e fica desafiador, porque as pessoas muitas vezes, a primeira vez que são convidados para algum lugar são as outras coisas. Se não for agradável ou se for uma experiência má, por qualquer razão, pode ser difícil convidar pessoas para esses espaços, porque eles podem não compreender o foco. E eu penso que devemos que começar por aí, porque as paróquias pertencem-nos. É a minha paróquia, eu tenho a responsabilidade de participar na paróquia, de trazer os meus dons, de fazer com que seja um ambiente dinâmico e que reflita aquilo que se trata. Na verdade, eu sou uma crente profunda de todas essas experiências. Essas experiências são extremamente importantes e temos que nos esforçar para que existam. O ambiente físico fala sobre as coisas que Deus quer falar conosco. Portanto, são boas perguntas. Para mim, são perguntas desafiantes também. Tocaste um ponto muito importante. Eu também tenho que olhar para dentro de mim como eu sou, porque eu sou paróquia. Portanto, se eu encontrar o senhor aqui, eu posso levar as pessoas a encontrá-lo de uma forma natural. Muito bem, quando eu faço a pergunta, por que é que estamos a convidar pessoas? Parece que estamos a convidar para seguirem uma forma de vida moral, ou um sítio para pertencerem, ou estamos a convidá-los para fazerem parte da família de Deus, onde eles podem ter uma experiência e um encontro com Jesus Cristo, onde eles vão e poder se tornar discípulos, porque verdadeiramente o nosso objetivo é fazer discípulos em todas as nações. Mas primeiro eu tenho que olhar para mim para saber porque é que eu estou a fazer esse convite. Será que eu, como discípulo, estou a refletir a vida de Jesus para que seja algo atraente? E quando eu convido alguém, será que em primeiro lugar as pessoas vão olhar para mim? Se ele espelha alguma coisa importante para eles, o que é diferente? O que há de diferente em si? Eu gosto muito dessa pergunta, porque na verdade, essa pergunta leva realmente ao debate que é mais interessante. Quem é Jesus? O que é que ele fez por mim?
Mas a igreja também nos diz que a forma como nós nos apresentamos, por exemplo, a forma como nós fazemos música na missa, ou quando nós damos as boas-vindas à comunidade na missa, tudo isso é muito importante. E tendo dito isso, não pensas que isso é importante, que as pessoas tenham uma boa experiência quando as convidamos? Sim, temos que dar a Deus o melhor, não pela impressão que as pessoas vão ter, mas em primeiro lugar, temos que dar sempre a Deus o melhor que temos. Eu sou música, para mim é importante ensaiar, eu tenho que perceber de música, não vou cometer erros só porque não ensaiei, mas não porque eu esteja a focar na atenção dos outros para que achem a música bonita. Ou não, estamos a fazer isto para Jesus, a forma como nos vestimos, a forma como nos apresentamos, tem que ser para a glória de Deus, não só pelas impressões dos outros. Portanto, as impressões das pessoas importam, sim, mas eu, quando entro no ambiente, posso me desligar. Quando eu sinto que não pertenço a esse ambiente, são tudo coisas que vêm do coração de Deus. E se eu tiver isso em mente como ministra, ou quando alguém está a dar as boas-vindas a alguém na igreja, qual é o coração de Deus para essa pessoa? Deus deseja que elas sejam vistas, que elas estão a entrar numa família, porque elas estão mesmo a entrar na família. Essa é a verdade e temos que refletir isso da melhor forma possível. Nós temos alimentos, temos que os nutrir, tem que haver generosidade. É aqui que entra o discipulado, sermos capazes de levantar as pessoas dentro de uma paróquia e terem a oportunidade de crescer. Eu penso que o ambiente é muito importante. Eu não quero que nada seja uma pedra de tropeço para uma pessoa que venha ao encontro de Jesus. Eu não quero que ninguém se vá embora mal, com uma má impressão, mas eu posso de estar a impedir que as pessoas tenham encontro com Deus, independentemente do estilo que assuma numa paróquia, seja tradicional, mais contemporânea. Se isso for bem feito, isso já reflete o coração de Deus. Em muitas paróquias temos uma mistura do tradicional e do contemporâneo, o que seja, mas desde que a pessoa faça bem o que faz, estabelece essa ponte com as pessoas e consegue realmente que as pessoas possam sentir a presença de Deus. E às vezes também focamos tanto a forma como fazemos que muitas vezes isso torna-se um ídolo para nós. O estilo que nós preferimos torna-se mais importante às vezes do que a oportunidade de alguém ter um encontro com Deus. E, portanto, o foco pode um bocadinho ser desviado. Temos que ter ajuda para regressar ao foco adequado. As pessoas da Divine Renovation dizem o mesmo. Nós fazemos os convites e os convites são importantes. Convidar uma pessoa a assistir ao Alfa na paróquia, eles aceitam esse convite e eles vêm e têm uma boa experiência. Porquê que temos que continuar a convidar? Estamos à procura de almas, de pessoas que têm uma vida, que estão afogadas em muitas outras coisas e pessoas envolvidas em todas as muitas coisas. Há muitos convites aí fora para as pessoas se envolverem e existe um, há muita coisa a concorrer para para atrair a nossa atenção. Portanto, isto coloca-nos o que nos coloca um pouco mais à parte é que essas outras coisas não envolvem conexão e comunhão. Nós temos esta imagem, Deus é um Deus de comunhão com as pessoas e as pessoas têm que experienciar isso, têm que sentir isso, que nós fomos feitos e criados para pertencermos a uma família e termos um relacionamento com Deus. O Papa João Paulo II dizia: Jesus é o programa, é a pessoa. Eu vou voltar àquilo que eu disse no início, é muito importante lembrar isso, porque não é só a questão inicial ou a experiência que tenham, ou o jantar, ou se gostaram do programa em si. O programa é Jesus e ele vai muito além das semanas alfa que nós organizamos, ou outras.
que nós possamos organizar. Nós estamos a convidar as pessoas para fazerem parte da família de Deus e temos que fazer discípulos. É aí que o mundo começa a mudar. Não é só o crescimento das paróquias, não são só as pessoas que aparecem, mas nós vamos contribuir para mudar o mundo. E o chamado de Jesus é o mais importante. Sim, eu gosto muito dessa colocação que fez da comunidade quando fala das coisas mais difíceis, em que acreditamos como isso é importante, termos pessoas à volta que podem fazer a viagem consigo. Há muitas pessoas que dizem, eu sentia muito sozinho ou sozinha, e o programa em si, eles sentiam-se sozinhos, e Jesus diz: Neste mundo tereis aflições. Venham para a igreja e a vida vai ser perfeita. Não, sabemos que não. Neste momento, neste mundo, estamos aqui para as tribulações. Mas eu não sei se às vezes a gente faz um bom trabalho. Às vezes não estamos presentes, às vezes, bom, temos que continuar a fazer os convites, não só para vir à igreja, mas para vir à minha casa, para ter uma refeição em minha casa. Temos que ser mais humanos. Não podemos ser mecânicos, fazer só isso aqui na igreja e depois vamos para casa somos outra coisa. Não, temos que ser humanos com toda a gente. Temos que realmente convidar e ter a ousadia de entrarmos nos locais mais obscuros, porque era isso que Jesus fazia. Muito obrigada por ter passado este tempo conosco. Foi realmente um prazer para nós ouvi-la e termos esta conversa consigo. Para mim é um privilégio poder estar com as pessoas, participar e falar. Fantástico, muito bem, obrigada. Se alguém quiser saber mais da Heather, só precisa de se ligar ao seu podcast muito popular e fantástico. Fabuloso. Foi realmente um prazer perceber o porquê, a razão pela qual nós queremos convidar pessoas. Gostaria de convidar o Padre Steven e a Katie. Podiam ligar as câmaras para nós os podermos ver. Os nossos oradores para hoje. Em relação às respostas, aquilo que nós ouvimos da Heather, gostaria também de ouvir de vocês os dois, em termos de ouvirmos o porquê. Estou agora a começar a aprofundar mais sobre o que é que vocês fazem nas vossas paróquias. A pergunta é a seguinte: vocês tiveram que ajustar o vosso pensamento aos convites para poderem realmente seguirem adiante com a estratégia dos convites? Vamos ouvir primeiro o Padre Steve e depois a Katie. Padre Steven. Obrigada, Mike. Eu penso que tudo vem da evangelização. Eu tenho eu sou diretor de evangelização e agora estava a visitar igrejas e convenci-me que a evangelização era necessária na igreja. Não tinha pensado nisso antes, mas quando regressei ao Ministério da Paróquia, em primeiro lugar, as pessoas não faziam ideia do que era a evangelização e, em segundo lugar, os católicos não se encontram confortáveis com a palavra. O que é que eu quero dizer com evangelização? O que é evangelização? O que é que as pessoas pensam quando eu utilizo esta palavra? Eh, eu comecei a fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis e não as levava a tomar uma iniciativa. Nós temos um contexto. Com a afirmação, as pessoas aprenderam. Ensinaram-nos que não era educado falar de religião e, portanto, os católicos não se encontram confortáveis a falar da sua fé e muitas vezes eh, ficam um bocadinho na retaguarda. Agora, gostaria também de tentar encontrar uma outra palavra, uma outra expressão que possa realmente transmitir aquilo que eu desejo. Eu não gostaria. A palavra evangelização é uma palavra bíblica,
Mas quando proclamamos as boas novas, isso exige uma resposta. E a evangelização em inglês coloca uma ênfase na proclamação, mas não tanto na resposta. Nós falamos de evangelizar, mas temos que ser capazes de ouvir a voz passiva e evangelizar. Eu fui formador nesta área, eu tive com um formador que me sugeriu que retirasse a palavra evangelização e utilizasse a palavra convite. E, na verdade, quando nós fazemos um convite, a resposta é sempre exigida. Quando a pessoa convida alguém, tem que ter a resposta, sim ou não. E começamos a perceber que era uma palavra que tinha muitos níveis. Pode ser muito pessoal, n- nós estamos a convidar para a minha vida, invita para a minha vida, para a minha vida. Mas também pode ser muito impessoal, quase anónima, tipo um folheto que me convida a participar numa cerimónia. Isso deu-nos uma ideia de como ensinar as pessoas a fazer o convite. As pessoas que não tinham esse hábito de fazer convites, fazer com que elas começassem a fazer isso e tivessem uma estratégia. As paróquias precisavam de então ter uma cultura para o fazer. Eu penso que é muito inspirador. Eu penso que antes de começar a trabalhar em Chicago, eu tinha um antecedente dos negócios. Para mim, essa palavra de evangelização era uma palavra que me dava muito entusiasmo e que me mudava de disposição. E e eu penso que como nós não tínhamos pensado nisso, nesse convite, o que nós queremos para as pessoas, do que das pessoas. Portanto, nós queremos que elas realmente passem a ter um relacionamento com Jesus, que passam a fazer parte da comunidade e que sintam essa ligação profunda e uma pertença, um sentimento de pertença. Quando nós pensamos, bom, eu às vezes não quero, ou não quero que me convidem. Mas, na verdade, o mais importante é que elas tenham essa experiência de relacionamento. Temos que mudar essa mentalidade é muito importante. E também faz com que a coisa seja menos perturbadora, porque a palavra evangelização cria uma certa perturbação. Padre Stephen falou do contexto no Reino Unido. Também é do Reino Unido que eu sou e também vivi no Reino Unido, mas devido ao contexto histórico, havia, portanto, existe uma cultura de pessoa ser reservada no Reino Unido. Agora, gostaria que falasse um pouco mais do contexto cultural. Como é que acha que as culturas culturais, que as experiências culturais podem influenciar neste projeto? O que é que acha? Temos que celebrar a perspectiva única de cada um e também considerar todas as implicações culturais. Às vezes as coisas estão a avançar a um ritmo muito grande hoje em dia e eu penso que o nosso dever é como se nós tivéssemos alguém em nossa casa. Temos que realmente criar um espaço seguro para elas, dar as boas-vindas e continuar a ter essa presença, eh, porque realmente todas as pessoas têm o seu contexto cultural ou exigências culturais, todos fazemos parte da comunidade e, portanto, compreender as pessoas a um nível mais profundo. E é aí que tudo começa a abrir as portas para que haja esse espaço que permita esse encontro. Fantástico. Mais alguma ideia sobre este tema? Eu concordei com tudo o que ela disse, que a Kate disse. Em Inglaterra, muitas vezes, a religião é algo privado que as pessoas não partilham. Não é privado,
é pessoal, é mais do que privado, é pessoal. Quando uma mãe ensina um filho a rezar, é um ato social. A nossa fé é pessoal, mas não é privada. Segundo ponto, nós temos que amar as pessoas para desejarmos partilhar com elas aquilo que nós recebemos, mesmo que tenhamos receio da reação. E vem desse lugar de amor. É um pai que nos ama e que deseja o bem para todos os nossos amigos. O convite é realmente a consequência do amor. Nós convidamos-los a uma jornada. É uma jornada que tem esse sentido de os acompanhar pela vida. É uma jornada de crescimento com Deus e com os outros. Estou totalmente de acordo. Fantástico. Uma abordagem muito, muito boa. Katie, para ir um pouco mais longe, esta pergunta é mesmo para si. Será que nos podes falar da praticalidade das coisas? Talvez para que nós tenhamos um sentido prático, ou, por exemplo, de como se elabora um plano de convites. Já fizeste isto em Chicago? Eu penso que é algo muito, muito avançado para uma paróquia. Como é que estás a trabalhar em Chicago? Bom, é muito interessante. Eu tenho o privilégio de trabalhar nas operações, eu apoio todas estas coisas para que o Ministério possa, eh, para que o espaço esteja pronto, para que sejam feitos os convites, etc. Essa jornada e a profundidade e a autenticidade dessa jornada pode realmente prosperar e crescer. Existe duas formas de pensar nisto e de pensar nessa questão, o que é que nós fazemos, que é isso que toda a gente pensa. Uma coisa é a estratégia tática, como é que nós pensamos sobre isso? Mas eu penso que talvez o mais importante seja aquilo que eu falei há pouco sobre a mentalidade que está por detrás, como é que nós apoiamos as pessoas na sua jornada, como é que nós as convidamos e as apoiamos, e com isso eh, temos que começar a conhecer e compreender essas pessoas quem é esta pessoa, estas pessoas ou este grupo que temos à frente. Temos que estar nos seus corações, nas suas mentes. Em Chicago, nós temos uma população muito jovem, temos famílias muito jovens, a idade média é mais ou menos 28 anos, ou que são pessoas ainda mais jovens do que eu. Portanto, compreender que uma pessoa, a realidade de uma pessoa de 28 ou de 40, que já tem filhos, por exemplo, ou que está a considerar mudar de cidade, qualquer que seja a sua experiência, nós somos, nós temos mesmo esse foco de conhecermos quem é que está à nossa frente e conhecê-la. E é importante que as pessoas possam prosperar no grupo alfa. Às vezes também temos famílias de pessoas que os filhos saíram de casa e, portanto, temos que conhecer quem é que servimos. E outra ideia é ultrapassar o medo de começar pequeno. Se nós queremos ter ou começar uma nova estação, às vezes temos medo de termos só meia dúzia de pessoas, porque nós sabemos que essas relações podem ser ainda mais profundas e a sua jornada poderá prosperar à medida que caminham conosco. Vamos realmente investir tempo e esforço nesta oferta
ou nesta nova experiência na nossa comunidade. E às vezes só algumas pessoas é que vêm, mas nós vemos isso uma oportunidade para estabelecermos uma ligação profunda com elas e para podermos realmente levá-las a ter um encontro e um relacionamento com Jesus. E também, será que nós temos um sentido geral? Na verdade, temos, ou já pensamos compreender como é que uma pessoa poderá progredir num relacionamento com Cristo? Não é um relacionamento linear, não tem que ser e nem deveria ser, mas devem compreender o caminho. Portanto, por exemplo, quando convidamos alguém pela primeira vez a vir ao Alfa, eles podem até gostar muito, dependendo da pessoa. Temos o pensamento que está por trás tem que estar baseado nestas três coisas. Não podemos ter medo de começar pequenos, compreender pelo menos como é que vai ser a jornada e a partir daí algumas das coisas táticas que nós fazemos, normalmente começamos com a alfa e depois temos uma série de programas depois disso que normalmente são feitos à medida da pessoa que temos à nossa frente. Temos uma série liderada por homens, outra por mulheres, e também temos estudos bíblicos e tentamos realmente não só um motivo para convidar alguém, mas um motivo com significado e que seja importante para a vida deles. Temos que ter um plano de 12 meses, por exemplo, que nos oriente onde é que nós podemos apoiar estas pessoas ou estes grupos de pessoas à medida que eles vão desenvolvendo um relacionamento mais profundo com Cristo. Fantástico, Katie, foi fantástico. Agora vamos todos viver para Chicago, seria uma ótima ideia. Fantástico, Katie. Padre Steven, a mesma pergunta para si. O que é que está a acontecer em Londres, no seu bairro? Que é uma experiência muito diferente da de Chicago. O que é que eu gostaria de saber de si? Gostaria que falasse não só dos exemplos de boa frequência, mas também se os convites que fazem levam a uma mudança de vida e a um discipulado. O que é que vocês fazem em Richmond, em Inglaterra, para vermos a diferença do trabalho que é feito em duas cidades tão diferentes? Como a Kate já visitou a nossa paróquia em setembro, é fantástica, não é? É absolutamente fantástica comparada com St. Clements em Chicago. Nós realmente somos muito básicos, somos ainda bebés. Estamos a ensinar as pessoas a convidar os outros. Temos que ter uma abordagem fácil para levar as pessoas a fazerem os primeiros convites. Para nós, neste contexto cultural, era fácil incentivar as pessoas a participar em concertos, em cerimónias musicais, mas não para a igreja. Muitas vezes fazemos isso através da música, porque as pessoas podem partilhar com os amigos os folhetos que fazemos. Uma coisa que foi fácil e exigiu pouco esforço emocional. Foi um passo muito básico. E depois começamos a pensar em eventos que fossem mais intencionais, podem ser eventos sociais, festas de Natal, tertúlias culturais. Estes convites requerem um contacto mais pessoal, também trazem consigo a expectativa de uma resposta. Dizemos às pessoas para rezarem por estas pessoas antes de fazer o convite, mas para criar esta cultura é importante ter o próximo passo. As pessoas muitas vezes recebem o convite para o segundo passo
que é oferecerem-se voluntários, fazer a diferença. E um motivo para o convite, o convite tem um código QR para o nosso site, ajudar as pessoas, portanto, ensiná-las a dar os primeiros passos e mostrar que era importante não perder de vista o objetivo, que é o encontro com Cristo. E depois vimos formas de reforçar a importância do convite, celebrando uma missa. As pessoas realmente dão muita importância àquilo que celebramos e toleramos. Todas as pessoas vêm a um concerto, às vezes vêm a um concerto só porque receberam um folheto e depois, quando chegam, têm uma missa e nós oramos por eles. Há pessoas que há anos que não iam a uma igreja. Lembro de uma senhora que não vinha à igreja há 60 anos e agora está a participar das missas. Mas o que é importante é o convite. Isso é que nós estamos a tentar incentivar. As pessoas, a vida das pessoas mudam de um dia para o outro e temos visto pessoas que eram completamente alheias à igreja, através de um convite, aceitarem e virem para Jesus. É muito importante, por exemplo, um rapaz com um pouco mais de 20 anos participou no encontro Alfa e trouxe todos os seus amigos. Eles vinham participar do momento musical e no final da missa eu referi quantos é que receberam o convite para vir ao encontro Alfa. Eram muitíssimos. O que importa é o convite. E esse convite é feito de um lugar de amizade. É o nosso amor em relação aos outros que nos leva a fazer o convite e ou ter um impacto na vida dessas pessoas. Não é importante o número das pessoas que comparecem, mas sim o resultado. Este amigo que veio ao Alfa, era uma missa, eu entrevistei-o e ele deu o seu testemunho. Ele cresceu como um ateu agressivo, tinha 24 anos. Ele foi a uma reunião Alfa, gostou e regressou e concluiu o Alfa. Para chegar ao Alfa, leva 2 horas. Ele, ele gasta 4 horas ida e volta para participar na reunião, porque ele está a 2 horas de distância. Foi batizado, foi confirmado e agora ele e o seu amigo que o convidou já fazem parte do grupo e continuam a fazer essa viagem 2 horas para vir participar e 2 horas para regressar a casa. Ele realmente utiliza o sistema dos convites. Celebramos boas coisas, mas fazemos sempre isto num contexto. São as pequenas coisas que importam. A grande vitória é realmente levar ou ter esse desejo de convidar as pessoas, sejam com o concerto ou o alfa. A verdadeira vitória é realmente ter esse cuidado pelos outros, esse interesse pelos outros. Fantástico, Padre Steven. Só para colocar o contexto, na América do Norte, em Inglaterra, uma viagem de 2 horas ou 4 ida e volta, para vocês não é nada, mas para a Inglaterra é muito tempo. Há conversão nisso, certeza. Só para dizer que gostei muito da celebração do convite, que isso é importante. Foi uma das coisas que o padre disse que me chamou a atenção. O testemunho é como uma profecia, tem um poder profético, porque é a profecia daquilo que Deus pode fazer por si quando você ouve. É uma celebração disso, partilhar as histórias depois, e isso é muito importante. É absolutamente bonito. Kate, algum pensamento, alguma coisa
Queres comentar alguma coisa em relação àquilo que o Padre Steve disse? Celebrar o convite e o próximo passo têm muito significado, porque mostra que realmente eu convidei-te para isto. Existe realmente um plano e uma esperança para essa pessoa também. Portanto, definitivamente isso é extremamente importante. E também as histórias são aquelas que nos chamam a atenção e as pessoas realmente têm sede de realmente conhecer. Há pessoas que se lembram exatamente aquilo que foi mostrado no vídeo da Alfa, por exemplo. Fantástico, muito obrigada aos dois. Agora, gostaria ainda de fazer mais duas perguntas, porque surgiram aqui umas perguntas no chat. Os dois referiram o programa Alfa nas vossas paróquias. Ah, a pergunta eterna é: o que é que vocês fazem depois do Alfa? O que é que vem depois do Alfa? Algumas recomendações sobre as experiências que já tiveram, o que é que funcionou, o que é que não funcionou e os desafios, esse tipo de coisas. Vamos ouvir então o Katie em primeiro lugar e depois o Padre Steven. Eu poderia comentar algumas coisas aqui. Uma que me chamou muita atenção relativamente àquilo que a Heather disse é que pertence a todos nós, as nossas comunidades, as nossas paróquias, o nosso relacionamento coletivo com Cristo envolve-nos a todos. E eu penso que depois do Alfa é essencial que os líderes da Alfa olhem ou procurem o próximo líder, procurem as próximas oportunidades, ou os próximos convites, ou o próximo passo. E nós trabalhamos muito para apoiar os nossos líderes nisso, para que realmente o projeto possa continuar a crescer. Não é, nem sempre é fácil, porque é tentador dizer vamos convidá-lo e ver se ele está disponível, mas a profundidade está nessa ligação, nessa pessoa que participa e que pode vir a aceitar fazer este caminho. Ao longo das várias estações, trabalhamos muito para colocar isto no coração dos nossos líderes, para que não se sintam só equipados, mas para terem essa força para apoiar atrás, na retaguarda. E é importante depois ter força para continuar a trabalhar com o grupo seguinte. Para nós, a viagem ou a jornada é muito importante que nunca acabe ou nunca pare, porque temos sempre um grupo a seguir trabalhar. Padre Steven, recomendações? Bom, sim, mais uma vez, ter este sentido da jornada. Três conversões. Existe a conversão a Cristo, evangelização, conversão à Igreja, que é o discipulado, e a conversão à missão de Cristo, que é a descoberta de uma vocação. Esse post-alfa, vocês evangelizaram, batizaram, ganharam vida. Há três objetivos em tudo isto, e às vezes só se foca um deles, mas é importante focar os três. Primeiro, os primeiros discípulos eram unidos, eram unidos nas orações e na comunhão. Saber e compreender e assimilar que é importante viver a fé. E utilizamos diferentes coisas para ajudar as pessoas de, de acordo com, dependendo do ponto de partida, a conhecer e perceber melhor a fé. E depois veio a comunidade,
Um cristão sozinho não é cristão. Um cristão é convidado a viver em comunidade e, portanto, nós tentamos ser intencionais, garantir que ninguém fique isolado. Nós acreditamos que é importante fazer um esforço para criar os primeiros grupos, mas temos diferentes versões de pequenos grupos que nós incentivamos, embora não exista ainda um sistema de pequenos grupos. É muito importante, é aí que as pessoas recebem apoio. E o terceiro elemento é como nós permitimos que as pessoas se reúnam, mas o Papa Francisco diz que a Igreja é uma comunidade de comunidades. Como é que nós podemos estar juntos em oração, na celebração da missa, na relação com os outros cristãos? Como é que as pessoas rezam individualmente? Todas estas três coisas. E depois nós temos uma outra camada. A outra camada é que eu penso que nesta jornada, no início, precisa de muito apoio, porque a pessoa ainda é muito verde. É preciso que as pessoas cresçam, se tornem independentes, se tornem discípulos adultos. Também temos que aprender a equipar esses discípulos para que eles possam realmente participar. Fantástico. Não, nunca, foste absolutamente fantástico. Mais uma pergunta que também vem do chat, que é uma pergunta brilhante. Isto antes de orarmos ou de rezarmos e antes de fecharmos a sessão. Como é que recomenda iniciar o convite numa paróquia? Começar a estabelecer relacionamentos, sobretudo se não há nada na paróquia, a não ser a missa do domingo. Como é que podemos começar a lançar esta iniciativa? Que pensamentos é que lhe vêm à cabeça? Partilhar connosco. Vamos ouvir primeiro o Padre Steve. Depende de quem você é. É difícil. Há pessoas que são uma voz no deserto na nossa paróquia. Começamos primeiro com a oração, depois a identificar pessoas, pessoas que podemos convidar, depois lembrar que não é necessário a permissão do padre da paróquia para ter qualquer iniciativa, porque o chamado foi de ir por todo o mundo fazer discípulos, portanto, qualquer pessoa pode ter a iniciativa de fazer discípulos, não depender das outras pessoas para o fazer. Fazê-lo e pronto, sem pensar muito. Eu realmente concordo que devemos orar primeiro, começar por aí, e depois temos que acrescentar o que o Padre Steven disse. Não vamos só pensar que são os padres que o fazem, e depois há sempre alguém, um conselheiro, um secretário, ou uma pessoa, um sacristão que possa iniciar esse diálogo. E depois eu penso, como eu já há pouco disse, às vezes quando um projeto é pequeno as pessoas têm medo, mas de repente de um minuto para o outro essa iniciativa pode crescer exponencialmente, absolutamente. Muito obrigada aos dois, foi fantástico. Eu poderia ficar horas aqui a falar convosco, mas não temos tempo. Com o tempo que nos falta, tendo falado da importância de rezar, agora vamos rezar juntos nos próximos minutos. Eu e os outros oradores vamos liderar a oração com todos vocês. Vamos convidar-vos a todos, onde quer que estejam no mundo, a realmente colocarem-se em posição de oração. Vamos realizar um período curto de oração. Vamos falar com Deus
e pedir a sua ajuda e fazer com que Ele venha conosco e nos faça progredir. E depois vamos ver o que é que podemos fazer no terreno. Portanto, vamos realizar este pequeno período de oração antes de encerrarmos. Pai, envia o teu Santo Espírito para que fique em cada um de nós neste webinar. Derrama o teu Santo Espírito. Enche-nos com o teu amor e com a tua graça. E ministra em nós nos próximos meses. Agradecemos por nos ter chamado a participar nesta iniciativa para realmente fazermos parte da paróquia onde servimos. E também agradecemos por todas as pessoas que nos trouxeste e gostaria que nos ajudasses a dar passos corajosos a espalhar amor, talvez de formas diferentes. Então pedimos, vem Santo Espírito. Muito obrigada por nos teres dado a oportunidade de recebermos de ti para podermos também continuar a ministrar a todos aqueles que nos colocaste no nosso caminho. Também obrigada pelo trabalho que fazemos nas nossas comunidades, nos relacionamentos que estabelecemos. Ajuda-nos a permanecer presentes, ajuda-nos a convidar pessoas que se aproximem de ti. Abençoa-nos com a coragem de podermos continuar a convidar e continuarmos a não termos medo de começar pequenos, evangelizar, não termos medo da palavra de evangelização à medida, porque é importante partilhar as bênçãos que tens nos dado. Meu Pai, dá-me uma fé que, que possa realmente ser do tamanho de uma montanha e para que seja possível muitos virem a renascer, que tenham a capacidade de dizer sim quando forem profetizados, que cada um de nós possa ter um papel a exercer. Meu Pai, revela-nos e coloca à nossa frente pessoas que nós possamos convidar para não ficarmos paralisados perante as oportunidades de ouro, para sermos generosos nesse espírito de convite e para possamos também contar que estas pessoas vão convidar, por sua vez, outros familiares e que possam realmente dar essa convicção que nós possamos realmente fazer um convite a todas as pessoas que nós encontramos, porque todas as pessoas que passam pela nossa vida são teus filhos e tuas filhas. Abençoa todos os participantes deste webinar de hoje, todos aqueles que entraram, mas também, sobretudo, aqueles que organizaram, que estiveram por trás e os tradutores, os técnicos, os nossos anfitriões. Abençoa os ministérios que nos foram entregues, o Alfa, o Revival, as paróquias, dá-nos um sentido renovado de sermos instrumentos nas tuas mãos e a nossa tarefa não é só falar de ti, mas sim de fazer com que as pessoas tenham um encontro contigo. Obrigada pelo teu amor. Também preenche as mentes e os corações de todos aqueles que estão aqui presentes, sobretudo as suas famílias. Consola, visita os membros da família, dê-lhes fé, convicção
e peço-te que os abençoes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre Steven. Obrigada, Katie. E também ao Mike por toda esta magnífica conversa e por todo o impacto que tiveram em nós. Se calhar, quando encerrarmos o webinar de hoje, se calhar podes convidá-los a fazer parte, da Alfa para pôr em prática o convite de que ouvimos hoje. Também, alguns eventos vão ser organizados brevemente, que eu vou aproveitar para divulgar. Vamos ter uma conferência de 12 a 14 de junho. Vão ser milhões de líderes de todo o mundo para uma nova igreja, se for bispo, padre, líder de ministério, todos aqueles que desejarem mais para a sua paróquia católica, vamos ter esta cimeira das paróquias católicas de 12 a 14 de junho de 2024 no Reino Unido. Só precisam de partilhar conosco a vossa intenção até dezembro. Vamos ter tradução para holandês e alemão e espero que possam participar nesta semana. A conferência vai ser organizada também uma conferência de 6 a 7 de maio de 2024. Pela primeira vez este ano houve uma experiência fantástica com oradores muito relevantes. Vamos ter workshops com líderes de todo o mundo. Tiveram uma experiência fantástica de adoração com muitos outros líderes no Royal Albert Hall. Vai ser uma experiência fantástica de 6 a 7 de maio. Espero que consigam vir a Londres para participar na conferência. Também da Alfa, vamos ter um programa ou uma série designada de Life Share, partilha de vidas, que vai falar de muitas das coisas que foram faladas hoje aqui durante o webinar. E o objetivo é realmente iniciar conversações, orações e ação. Ou lançar um alfa ou tentar também melhorar a cultura de convite em pequenos grupos ou na paróquia. Depois vai ser lançado agora brevemente o 4º episódio desta série. Não se esqueçam de assistir. E agora também vos convidamos a participar no Divine Renovation. O objetivo são as missões. É importante também dizer que eles vão falar de muito aquilo que foi dito hoje e vão falar sobre os passos que podem ser dados para a implementação destes princípios importantes sobre tornar as nossas paróquias um local de convite e também de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E também temos os guias das vossas áreas. E, finalmente, existe uma grande rede de organizações que se comprometeram a construir um momento de celebração da celebração da ressurreição de Cristo. Global 223, a grande comissão cumprida e convidar todos para que tenham uma experiência com Jesus e terem uma relação com Ele. A Alpha e a Divine Renovation fazem parte deste site Global
2023.org. Muito obrigada e vemo-nos no próximo evento. Vamos deixar ainda o chat aberto durante alguns momentos para poderem recolher informações. Muito obrigada e Deus abençoe.